O livro que eu vos trago aqui hoje é Tratado da Reforma do Entendimento, de Bento Spinoza. É sempre importante nós percebermos que temos que nos contextualizar com a época e o próprio momento do autor, tendo em conta que muitas das vezes muitos autores foram corrigindo um pouco o seu pensamento ao longo da sua trajetória. Bento Spinoza era, por assim dizer, um filósofo da natureza. Para ele, Deus e natureza era tudo a mesma coisa. E ninguém melhor do que a própria natureza, na sua sabedoria divina, para nos poder dar algumas indicações daquilo que poderemos entender enquanto a verdade. Vamos simplificar, que esse é o objetivo desta rúbrica Isto Dá Que Pensar. É tão errado alguém ter uma ideia do Pedro sem saber que o Pedro existe, como é errado ter uma ideia do Pedro sabendo apenas que ele existe. Nunca poderíamos, de facto, obter uma verdade consistente sem perceber a real natureza das coisas. Para Bento Spinoza, aquilo que nós entendemos como capacidade criativa e ficção é um território extremamente perigoso quando tentamos apurar o facto ou uma verdade daquilo que seja. Se a Torre Eiffel está em Paris e se ela existe, vamos concluir que Paris existe. Existem metodologias de pensamento que nos podem conduzir ficticiamente a uma possível verdade, mas elas têm que ter algum tipo de ligação. O que esta obra nos pode ajudar e que é de extrema importância em todos os momentos da nossa vida é quando de facto nós sabemos que sabemos e falarmos menos daquilo que julgamos saber sem sabermos. Esta história que eu vos vou contar caracteriza muito bem para aquilo que Bento Spinoza nos alerta nesta obra. Há um indivíduo que acredita piamente que a esposa está a ficar surda, mas ela, muito certa de que não está a ficar surda, recusa-se a ir ao médico. E vai ele ao médico pedir ajuda. Ao chegar ao médico diz: doutor, preciso que me ajude a encontrar uma técnica para que eu realmente prove à minha esposa que ela está a ficar surda. E o médico diz: vamos fazer o seguinte. O senhor vai fazer uma pergunta a 10 metros de distância. Vai aguardar a resposta. Se ela não responder, vai se aproximar mais um pouco, cerca de 5 metros, e vai fazer a mesma pergunta. E vai aguardar a resposta dela. Se ela não responder, vai se aproximar mais um pouco, quase próximo dela, e vai fazer a mesma pergunta. E aí nós poderemos determinar qual o grau de surdez que a sua esposa tem neste momento. E assim foi. E estava a esposa a preparar o jantar deles dessa noite, ao qual ele lhe pergunta: o que é que temos hoje para o jantar? Não se ouviu nada. Ele aproxima-se novamente e pergunta à esposa: o que é que temos hoje para o jantar? Ao qual não se ouviu nada. Já mesmo próximo, encostadinho à esposa, ele pergunta novamente: o que é que temos hoje para o jantar? Ao qual a esposa responde, pela terceira vez: frango no forno.